acompanhando essa história toda. A produção está me chamando aqui que nesse finalzinho de Acorda Metrópolis a gente ainda vai ouvir uma fala ao vivo do Alfredo Gaspar, diretamente lá da cúpula da CPMI do INSS, trazendo detalhes sobre essa reta final. Vamos acompanhar. De bancos. Senhora Leila da Crefisa disse que não viria a primeira vez porque estava recebendo um troféu ou era um campeonato. CPMI remarcou. Agora, ministro Dino autorizou que ela não viesse na sessão de hoje e ainda proibiu a condução coercitiva, dizendo que ela se enganou em relação ao conteúdo da decisão do ministro Dino. Isso demonstra, estou dando um exemplo apenas, que nós temos dois momentos na CPMI. Quando foi o momento das associações, tivemos muito menos dificuldades em trazer aqui os depoentes. Agora que é o sistema financeiro, há uma blindagem quase intransponível. Hoje era para estar na comissão 2 representantes de bancos. Em relação às associações, estamos falando da ordem de 10 bilhões de reais. Em relação ao sistema financeiro, com a CTs e retirada de recursos para consignado de aposentados e pensionistas, nós estamos falando da ordem de mais de 400 bilhões de reais que estão sob escrutínio. E não é possível que a CPMI não possa realizar o seu trabalho. Estão apostando na falta de tempo para que esse pessoal não seja ouvido. Nós estamos aqui em nome dos aposentados e pensionistas para não fazer distinção entre banqueiro e investigado, seja ele quem for. Deputado, eu estou ao vivo no Jornal da Manhã da Jovem Pan e agora os depoimentos eles não vão ter mais, hoje inclusive o da presidente da Crefisa, mas vocês vão votar quebras de sigilo. Entre eles, requerimentos relacionados a Marta Graef, que é a namorada do Daniel Vorcaro. Qual a importância de ouvir a Marta Graef nesse momento? Olha, a importância, eu falo daqui a pouco, mas tem requerimentos, por exemplo, para convocar o proprietário da JF da minha autoria, que tem relação com a investigação. Ou seja, tem requerimentos muitíssimo importantes. Esse aí que você está me citando, eu nem sabia e estou tomando conhecimento agora. O autor do requerimento, que eu não consigo dizer quem é nesse momento, deve ter feito lá a fundamentação. E é legítimo que isso seja discutido. Mas, falando de forma genérica, essa senhora, ela manteve um relacionamento, o que é natural, com uma pessoa investigada. E nesse relacionamento, viveu situações que interessam a investigação. Quando fala, por exemplo, do encontro do senhor Vorcaro com várias autoridades da República. Quando ele disse que esteve em Brasília, estava muito chateado, porque saiu daqui achacado. Relator. Foi pedido. Não, ninguém quer saber quem namora com quem, nem nada disso, não. Relator, mas ela... Nós queremos saber, queríamos saber, primeiro, a quem Vorcaro pagou propina. Relator, mas ele também manteve contato com o Ciro Nogueira, o senador. Não deixaram o Vorcaro vir. Então, nós temos que ir ao entorno dele para esclarecer. Quem achacou o Vorcaro, Marta Graef, sabe. Relator, mas ela também teve... De relacionamentos, nós estamos falando de relacionamentos. A Marta Graef tinha um relacionamento amoroso com Daniel Vorcaro, mas mostrou ali na conversa que ele também tinha relacionamentos de amizade com as autoridades. Ciro Nogueira. Chamar a namorada, por que não chama as pessoas que foram citadas pela namorada? Olha, eu acredito que várias outras pessoas do relacionamento estão
citadas e que devem prestar esclarecimento. Porque não tem requerimento. Tem requerimento. Ciro Nogueira? Tem requerimento. Eu não sei dizer quais os requerimentos, mas tem requerimento de várias autoridades da República. Por mim, olha, deixar isso muito claro, por mim vem Ciro Nogueira ou qualquer outro parlamentar que tenha contas a prestar. Eu não tenho... Para mim não tem problema nenhum. Eu acho que a CPMI não pode ter nenhum tipo de exceção. Não é porque fulano não está no requerimento que outra testemunha tem que ficar livre. É a mesma coisa dos bancos. Vem 2 bancos agora, mas os outros 8 têm que comparecer também. Se houver necessidade de ouvir qualquer autoridade da República, se for dessa forma, o primeiro a ser ouvido deveria ser o presidente Lula, que recebeu o Vorcaro algumas vezes fora da agenda. Ou seja, vamos trabalhar com o mesmo grau de igualdade. Se toda autoridade que teve relação com o Vorcaro precisa comparecer, o presidente da República é a primeira autoridade que precisa estar presente. No meu caso, da Marta Graef, já vou fazer aqui. Vocês estão me dizendo que ela está com requerimento, não foi minha autoria. Eu quero saber delas muita coisa não, só quero saber uma coisa. Qual foi a autoridade da República que achacou Vorcaro e ele voltou muito chateado para casa? Não vi ainda. É isso, a gente acompanhou aí um quebra-queixo, como a gente diz aqui no linguajar do jornalismo, quando a figura política fica respondendo as perguntas dos jornalistas que ficam ali em cima. Geralmente acontece em deslocamentos, né? Ele está ali no túnel do tempo no Senado, chegando à CPMI do que hoje não vai ter nenhuma oitiva, como a Marília Ribeiro nos trouxe mais cedo, e a Marília Ribeiro estava ali perguntando para o relator da CPMI do INSS, o Alfredo Gaspar, se, com tantos requerimentos sobre pessoas muito próximas ao Daniel Vorcaro, como a própria noiva, namorada, a Marta Graef, tem um requerimento, que ele disse que não sabia ainda que tinha um requerimento para ela ir, se por que Ciro Nogueira, por exemplo, uma importante liderança no Senado, que foi mencionada pelo Daniel Vorcaro como grande amigo de vida para a própria Marta Graef, por que não tem requerimento para chamar o Ciro Nogueira e outros personagens importantes aí da política brasileira. E o Alfredo Gaspar falou que tem requerimentos para diversas autoridades e que, na visão dele, se é para chamar todo mundo que teve relação com o Daniel Vorcaro, tinha que chamar o presidente Lula, que fez diversas reuniões, isso tudo nas palavras dele, né? E que essas reuniões não foram registradas na agenda. A gente trouxe a apuração da Andresa Matais ontem, dando conta justamente disso, de que os encontros do presidente Lula com Daniel Vorcaro não apareceram na agenda oficial do presidente Lula, alguns apareceram na agenda do chefe de gabinete do presidente Lula, então ele faz essa menção. A gente lembra também que no caso do Ciro Nogueira, no caso do presidente Lula, Daniel Vorcaro não se referiu ao presidente Lula como um grande amigo de vida. Em relação ao Ciro Nogueira, o Daniel Vorcaro, sem saber que estava sendo, que seria investigado, que as mensagens iam ser vazadas, investigadas pela Polícia Federal, disse, num ambiente totalmente pessoal, para a namorada, que o Ciro Nogueira era um grande amigo de vida. E o caso em que ele fala do Ciro Nogueira é para festejar o que o Ciro Nogueira estava propondo na época, lá no Congresso, que ia melhorar a vida dos bancos médios, melhorar a vida, portanto, do próprio Banco Master, em relação a aumentar ali o fundo garantidor, de crédito, o FGC, para quem tivesse investimento, num caso, num Banco Master, de até R$250 mil para reaver esse dinheiro, caso tivesse algum problema, uma quebra do banco e tudo mais, como realmente aconteceu com o Banco Master. A sugestão do Ciro Nogueira era aumentar esse valor de R$250 mil para R$1 milhão. O Ciro Nogueira fez essa sugestão, não foi acatada, isso não passou e, por causa disso, as pessoas que se sentiram fraudadas em relação ao Banco Master receberam dinheiro até R$250 mil e não até R$1 milhão.
Imagina o rombo que seria para pagar todo mundo que tinha R$1 milhão. E essas pessoas que tinham dinheiro no Banco Master para além de R$250 mil vão demorar bastante ainda para ver o dinheiro de volta. São as últimas pontuações do Acorda Metrópolis de hoje, que falou sobre todos esses assuntos importantes, CPMI do INSS, as convocações para o Daniel Vorcaro, para o Fabiano Zettel. A gente também falou do Irã desistindo da Copa do Mundo.